Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Bom dia, Thaís, João, Jace, Bom Nath, dia. Ana Paula, Bruno, Isabela. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Muito Sim, sim, frio, sim. mas tudo certo. Muito frio por aqui também, viu? Não, nada diferente. Aqui nos Alpes Leopoldinenses, estamos sofrendo entre 10 e 16 graus todos os dias. Não está fácil. Ai, pessoal. Bom, primeiro que bom que vocês conseguiram chegar. Nós demos 5 minutinhos aí para aumentar o quórum do nosso encontro, para a galera poder ir chegando, né, ir abrindo câmera, dando aquele tapinha no visual, bebendo uma água, lavando o rosto. Que bom que todo mundo conseguiu comparecer ao nosso encontro. Encontro vai ficar gravado, então depois a gente vai disponibilizar essas orientações para todo mundo. Mas era super importante a gente ter esse primeiro momento aqui, primeiro para parabenizar vocês, todas e todos, pela conquista, né, por terem figurado aí entre os 11 negócios que foram contemplados e contempladas no edital da retomada. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Estamos tão ansiosos e ansiosas quanto vocês, mas também para trazer algumas orientações relacionadas a execução do projeto, a execução das atividades e também comunicação, prestação de contas e tudo mais. Não precisam printar a tela, não precisam sair correndo para anotar absolutamente nada. A gente vai enviar esse documento na sequência desse encontro, mas a gente quis fazer esse primeiro um a um com vocês para trazer essas orientações gerais sobre a execução. Tá? Léo mandou um beijo para vocês, ele não conseguiu estar presente, que ele tem uma reunião agora de manhã com o Fábio sobre o programa, mas ele mandou um beijão para vocês, disse que vai tentar entrar aqui ao longo da apresentação para dar um beijo, dizer oi para vocês, enfim, né, e trazer também as congratulações dele para as empreendedoras e para os empreendedores aí que foram contemplados. Nessa linha, galera, a gente preparou uma apresentação aqui com algumas orientações, vou passar por ela. Montamos aqui também um cronogramazinho, né, um passo a passo aqui do que vai ser feito. A gente vai tentar, muito brevemente, em 20 minutos, trazer as orientações relacionadas à execução, prestação de contas e comunicação dos projetos. A gente vai fazer depois mais 20 minutinhos de uma sessão para tirar dúvidas pontuais de vocês em relação a cada ponto que foi explorado aqui. Vou pedir que vocês já vão registrando aí, e no final da apresentação a gente tem um momento, né, de perguntas e respostas, e aí às 10h45 a gente espera encerrar o nosso encontro, mas óbvio, gente, qualquer dúvida, acho que, enfim, né, só reforçando, vocês já sabem disso, mas a equipe está à disposição para orientar vocês, para auxiliar vocês no processo de execução dos projetos do edital da retomada, tá? Então, acho que o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, acho não, tenho certeza, o primeiro ponto que a gente traz aqui para vocês é uma atualização do cronograma. Tá? O cronograma que foi veiculado no edital, ele previa que vocês executassem o projeto e prestassem contas até o dia 1º de dezembro. Tá? Nós fizemos alguns ajustes aqui, algumas atualizações desse cronograma, e nós vamos esticar essa execução até o dia 1 de dezembro, com calma, para que vocês executem todas as ações e o projeto até o dia 1º de dezembro, e aí nós daremos ali 30 dias para prestação de contas, a partir do dia 1º de dezembro até o dia 30 de dezembro, né, com o relatório técnico final, a prestação de contas completa, enviada e submetida para nós através do e-mail do Iniciativa Jovem, que vocês já têm, né, mas acho que só reforçando que essa vai ser a plataforma, né, o meio em que nós vamos receber essas informações por parte de vocês. Aqui é super importante trazer uma atenção aqui para essa atualização de data, pessoal, porque todas as ações do projeto, todas as compras, todas as prestações de serviço, elas precisam ser realizadas impreterivelmente até o dia 1º de dezembro. Tá? Nós já ajustamos esse cronograma para que ele fique mais confortável para a execução das ações, para que vocês tenham tempo de executar as atividades com tranquilidade, com um pouco mais de tranquilidade, tá? E não existe possibilidade de
prorrogar esse prazo para além do dia 1º. Então, muita atenção, todas as notas, todos os comprovantes, tudo que foi executado precisa ser executado até o dia 1º de dezembro, porque automaticamente, no dia seguinte, vocês já entram em fase de prestação de contas e vocês têm até o dia 30 para apresentar os pontos da prestação de contas que nós vamos trazer aqui para vocês, tá? Todas as etapas anteriores, liberação da primeira parcela, né? Ela não foi realizada até dia 19, nós recebemos a documentação de vocês até o dia 19, liberamos o pagamento foi feito ao longo da semana seguinte, tá? A prestação de contas parcial, ela precisa chegar no dia 1º de outubro para nós. Se vocês executarem toda a primeira parcela, antes disso, já deixem isso preparado, submetam isso no dia 1º de outubro para nós através do e-mail. Eu vou explicar também como é feita essa prestação de contas parcial um pouquinho mais na frente. E a liberação da segunda parcela, ela ocorre até dia 19 de outubro, sendo que vocês prestaram contas no dia 1º. No dia 2, vocês já enviaram o recibo e a primeira a parcial da prestação de contas já estava ok, estava completa, preenchida, estava tudo certinho. No dia 2, vocês enviando o recibo de pagamento da segunda parcela, nós já conseguimos cadastrar a liberação do recurso já no dia 2 mesmo e liberar isso dentro de 3 a 5 dias úteis. Então, não necessariamente a gente vai esperar até o dia 19 para poder realizar esses pagamentos, tá? Então, fiquem atentos e atentas aí em relação a isso. Execução financeira, pessoal, que eu acho que é o primeiro ponto aqui em relação à execução dos projetos, tá? Primeiro ponto que precisa ficar muito claro: nenhuma contratação de serviço ou aquisição de nenhum item de qualquer natureza pode ser feita em nome do CIEDES. Essas aquisições de material, essas prestações de serviço, com qualquer estabelecimento, elas precisam ser feitas em nome do negócio de vocês, do CNPJ de vocês, que foi cadastrado, né, e contemplado para participar dentro do edital de retomada. Então, se houver qualquer documento, qualquer nota fiscal, qualquer prestação de serviço feita em nome do CIEDES, isso não vai ser aceito, e isso pode trazer alguma medida administrativa para vocês ali no futuro. Então, por favor, isso tem que ficar muito claro: nenhuma contratação e nenhuma aquisição pode ser feita em nome do CIEDES, nem em nome da Shell, nem em nome do projeto, tá? Segundo ponto é que a aquisição de material e de prestação de serviços que vão ser prestadas aos negócios na execução dessas propostas precisam ser feitas com estabelecimentos que emitam nota fiscal. E é nota fiscal com valor fiscal, pessoal. Não pode ser cupomzinho fiscal de loja de esquina, não pode ser cupom fiscal cupomzinho de máquina de cartão que foi pago no débito ou no crédito, transferência de Pix, nada disso, tá? Toda aquisição de material e prestação de serviço precisa ser feita somente com estabelecimentos com nota fiscal. Outro ponto: alguns dos projetos que foram contemplados aqui e que foram propostos por vocês, eles contemplam ajuda de custo para os beneficiários, tá? E nesse caso, os beneficiários não vão emitir nota fiscal, a gente sabe disso. Então, eles poderão utilizar-se de recibos manuais. Nesses recibos, precisam conter o nome completo da pessoa, o CPF da pessoa, o descritivo detalhado da ajuda que foi dada. Então, olha, X reais foram dados referentes à ajuda de custo para transporte da pessoa tal, no período de tal a tal mês ou tal a tal dia. E tantos reais foram dados no âmbito da ajuda de custo para a alimentação dessas pessoas no período de tal a tal. Isso tem que estar descrito detalhadamente dentro desse recibo, datado e assinado por essas pessoas, tá? Esses recibos manuais, eles são aplicáveis nesse caso de ajuda de custo e eles devem ser evitados sempre que possível. Então, de repente, se vocês vão dar uma ajuda de custo de transporte para a pessoa, preferir usar o cartão com o extrato de recarga ali dentro do sistema de bilhetagem vigente, com o extrato do que foi pago, no período que foi pago, no valor que foi pago ali, para que vocês tenham maior controle sobre isso e que para nós também isso fique muito claro na hora da prestação de contas, tá? O teto para a utilização desses recibos, dessas ações, né, manuais, ele não deve ultrapassar 5% do valor repassado e
caso seja, né, aplicável aqui a questão da ajuda de custo para vocês, eles devem seguir no processo de prestação de contas como evidência da ação do fato gerador, tá? Qualquer caso que fuja a essa regra que está estabelecida aqui, pessoal, por favor, submetam à equipe do programa. Não executem antes de falar conosco. Diogo, o valor que eu tenho aqui previsto de ajuda de custo é superior a 5%. Como é que eu faço? Submete isso para a nossa equipe através do e-mail com a justificativa. A gente vai avaliar aqui, vai dar uma resposta por escrito que resguarde e proteja vocês ali na etapa de prestação de contas, tá bom? Segunda coisa, aquisição de itens de segunda mão, tá? Se possível, eles devem ter a procedência garantida, tá? E preferencialmente com emissão de nota fiscal. Então, se porventura, em algum momento, vocês optarem pela compra de algum item que esteja, né, ali mais barato, de segunda mão ou remanufaturado e que seja proveitoso economicamente para vocês, deem preferência a estabelecimentos ou plataformas que realizam essas vendas com emissão de nota fiscal, tá? E se não for o caso, Diogo, a gente não conseguiu, eu não consigo essa nota fiscal, temos um problema relacionado a isso daqui, eu não estou conseguindo verificar a procedência, como é que eu faço? Submetam a equipe do Jota com a justificativa que a gente vai avaliar caso a caso e responder para vocês, tá bom? Outro ponto, que eu não sei se ficou claro aqui, mas que eu vou passar novamente. Além de não ser permitida a contratação de serviços e nem aquisição de itens em nome do CIEDES, isso também não é permitido a emissão de nenhum comprovante fiscal com referência, né, como recebedor aí como recebedor do serviço, ou comprador, ou enfim, algo nesse sentido, que seja veiculado ao nome de vocês, ao CPF de vocês, tá? Todos os custos, a aquisição de material e prestação de serviço precisam estar vinculados diretamente com o CNPJ e os negócios de vocês, incluindo nota fiscal, cupom, recibo, absolutamente tudo. Tá bom? Qualquer dúvida em relação à execução financeira, entrem em contato conosco antes de executar o recurso. Nós vamos verificar caso a caso aqui dentro, pertinência, inclusive com a nossa contabilidade jurídico, para a gente saber se não tem nenhum risco, nem para o CIEDES, e nem para vocês, e nem para o projeto. Tá? Próximo ponto, execução técnica. Mensalmente, nós vamos realizar uma reunião em grupo de acompanhamento do projeto. Essas reuniões já estão aqui submetidas nas datas. Vou pedir que vocês bloqueiem a agenda de vocês nessas datas, para que, nesses dias, nós consigamos fazer um acompanhamento maior, mais adensado, com um pouco mais de detalhes sobre a execução do projeto de cada uma das soluções que foram submetidas no edital. Tá? Além disso, todas as pessoas que foram contempladas vão precisar submeter uma agenda atualizada com as atividades que serão realizadas no projeto. Não é só o cronograma, tá? Nós gostaríamos de ter visibilidade das atividades que vão ser realizadas no projeto, principalmente as atividades que são realizadas em ambiente físico, ou eventos, ou lançamentos, ou atividades de cunho público que sejam realizados também no ambiente virtual, justamente para que a equipe do IJ possa comparecer em loco nessas ações, nesses eventos, nesses momentos, possam prestigiar vocês, que a gente consiga mobilizar também a equipe de açaí e da Shell para se aproximar, para ver os resultados das atividades de vocês e principalmente para a gente poder gerar conteúdo para os relatórios que vão ser, para os relatórios, para os vídeos. Quem já participou do edital da retomada e foi contemplado na primeira edição sabe da importância disso, da gente estar próximo de vocês, de conseguir fazer um material audiovisual de qualidade, né, para que depois, para além das ações que foram realizadas e de todo o impacto que foi promovido nos contextos submetidos e consolidados ali por vocês, que nós tenhamos o material para comprovar e para ampliar aí o alcance desse impacto, para que todo mundo tenha visibilidade das ações que foram realizadas. Tá? E, além disso, tem um pedido que não está aqui nesse PPT, mas que eu vou fazer para vocês, e que depois eu vou encaminhar, vou adaptar aqui
nessa apresentação para que ela fique também documentada. Eu vou pedir para vocês que toda quinta-feira, até o final do dia, vocês, por favor, submetam para nós um parágrafo, pode ser de 2 linhas, de 3 linhas, dizendo se houve alguma ação relevante relacionada a essa proposta, que foi contemplada com o recurso do edital de retomada para a nossa equipe. Por quê? Porque todos esses recursos que são repassados em termos de doação e de propostas contempladas dentro desses editais que a Shell realiza junto com o IJ, eles são passíveis de auditoria. E nós precisamos entregar um relatório semanal para a Shell, comprovando e atualizando eles de todas as ações que foram realizadas ao longo da semana. Não precisa se estender, não precisa ser hiper detalhado, não precisa ser microgerenciador ou microgerenciadora. É só dizer, olha, nessa semana a Refilme realizou alguns encontros públicos para discussão com o território e identificação dos melhores pontos para estabelecimento do ecoponto e da máquina aérea dentro da cidade de Vitória. Ponto. Simples assim. 2 linhas para que a gente tenha visibilidade do que está sendo realizado. Desculpa, gente. Do que esteja sendo realizado por vocês no âmbito desses projetos, tá? Último ponto em relação à execução técnica, pessoal. Qualquer alteração em relação ao orçamento, cronograma, plano de trabalho, que modifique o que já estava disposto e assinado por vocês, precisam ser submetidos à equipe do IJ antes da execução dos recursos, tá? Porque a gente utiliza a planilha orçamentária de vocês como base para avaliar a prestação de contas que vai ser entregue no final. Se houver alguma coisa diferente, sem registro de autorização de adequação, fica muito complicado para a gente aprovar esses gastos lá no final da prestação de contas. Outro ponto, o objeto da proposta de vocês não pode ser modificado. Então, Diogo, eu propus que eu vou realizar X ações formativas com populações em situação de vulnerabilidade nos bairros X, Y, Z. A gente identificou aqui que o bairro Z não tem hoje densidade suficiente para a gente realizar essa atividade lá. Aí eu estou trocando esse bairro Z pelo Jardim Botânico. É complicado, vocês precisam submeter isso para a gente. Essa alteração precisa fazer sentido. Agora, o que não pode acontecer propus essas ações de formação no bairro XYZ que estão em situação de vulnerabilidade. Mas aí eu identifiquei que eu não quero mais fazer isso. Agora eu quero produzir telão de LED. Isso não pode acontecer. Vocês não podem fazer essa alteração, porque isso é uma alteração de escopo do projeto, de objeto do projeto, tá? Comunicação. Vou trazer aqui alguns pontos para vocês. A gente ainda vai bater o penúltimo ponto com a Shell. A gente está aguardando uma orientação mais atualizada deles, tá? Mas vamos lá. A Shell e o CIEDES, tanto a nossa equipe quanto a equipe da própria Shell, vão acessar vocês durante esses 3 meses para agendar um dia ou mais dias de produção de conteúdo referente ao seu projeto. Pode ser que em algum momento a Shell não entre em contato diretamente com vocês, que eles nos acionem para saber, Diogo, peraí, tem alguma atividade da Maré, ou da Era Uma Vez o Mundo, ou da Tatu Soluções, ou da Criativa, que está sendo realizado essa semana presencial. Nossa equipe gostaria de ir lá produzir conteúdo, acompanhar a atividade, fazer uns takes, fazer fotografia desses materiais, para gerar já um conteúdo de comunicação, tanto para a Shell, quanto para o IJ, quanto para o CIEDES. Se a gente não tem visibilidade daquela agenda que eu pedi lá atrás para vocês, a gente vai precisar consultar vocês disso, e esse tempo pode prejudicar a construção desse material de comunicação. Então, vejam que esse pedido é um pedido que vai nos ajudar, inclusive, a acompanhar e ajustar essas agendas aí de produção de conteúdo para os projetos de vocês, tá? Então, estejam preparadas e preparados também e disponíveis para receber as equipes de comunicação nas atividades que vão ser realizadas dentro dos projetos. Isso é super importante, tá? Outra coisa, é obrigatório o uso da marca Shell Iniciativa Jovem nos materiais de comunicação. E é somente a marca 2J.
por favor, não utilizem o PECTEM, que é a concha da Shell, e nem a marca da Shell em lugar nenhum. Vocês podem utilizar a marca, vocês devem utilizar a marca do Shell Iniciativa Jovem e podem também utilizar, junto com essa marca, o selo do programa. Tá? Nós vamos encaminhar o manual de utilização do selo para quem, né, enfim, já passou pelo programa há muito tempo, não lembra, não tem esse material à mão mais atualizado. Nós vamos encaminhar isso para vocês ainda essa semana, tá? E todo o material que vocês produzirem de mídia, de comunicação, de veiculação relacionado aos projetos do edital de retomada precisam estar construídos ali com essa marca do projeto, do programa Shell Iniciativa Jovem, tá? Antes de aplicar e veicular isso, vocês também vão precisar submeter isso para a nossa aprovação, tá? Então, vou pedir que vocês enviem esse material para nós, para a equipe do programa, através do mesmo e-mail que a gente está usando para se comunicar com vocês, para que a gente possa validar previamente esse material de comunicação que vai ser veiculado. Nenhum material pode sair sem aprovação da equipe, tá? E a gente vai pedir aí, inicialmente, que esses materiais sejam enviados para nós com pelo menos 7 dias de antecedência. Como eu falei para vocês, nós estamos alinhando esse fluxo o mais fino possível com a Shell, tá? Para que a gente tenha clareza de como ele vai acontecer. Essa orientação ela pode ser atualizada em algum momento aí nos próximos dias, então a gente vai tentar manter isso atualizado para vocês o mais breve possível, para não impactar nas ações e no planejamento de vocês. Mas tenham muito cuidado, não utilizem nenhum material sem a aplicação da marca do Shell Iniciativa Jovem, tá? E quando vocês forem produzir conteúdo para as redes sociais, que não sejam peças, que não sejam posts, assets, marquem o IJ e marquem o CIEDS também nas ações para a gente poder repostar e acompanhar e fazer um movimento aqui de chegada do público para as redes sociais dos negócios de vocês também. Prestação de contas. O processo de prestação de contas ele se dá por meio da apresentação da cópia digital das notas fiscais que deverão ser emitidas em nome do empreendimento, tá? Então, vocês vão organizando essa prestação de contas ao longo da execução do projeto, tá? E quando a gente chegar lá no finalzinho, dia 1º de dezembro, tenham isso já organizado, da forma que melhor funcionar para vocês, para que vocês submetam isso junto com os outros materiais de prestação de contas, tá? A prestação de contas ela é realizada em 2 estágios. Quando vocês atingirem, vocês receberam uma primeira parcela, que equivale aí a metade do valor contemplado no edital. Quando vocês atingirem 70% da utilização dessa primeira parcela, vocês já podem enviar para nós uma planilha de relatório financeiro. Tá? Olha, eu tenho aqui tais rubricas estabelecidas e eu gastei X reais de cada uma dessa rubrica. Nós não fizemos uma planilha padrão para que vocês submetam isso. Se vocês acharem melhor ter uma planilha padrão, a gente pode montar uma e submeter para vocês ainda hoje, tá? Acho que todo mundo aqui já tem experiência acessando recursos incentivados, públicos, de fundos, então acho que vocês já têm prática em realizar isso, mas se não, avisem para a equipe do projeto, do programa, para que nós possamos montar um modelo padrão para que vocês submetam. E sempre usando como referência a planilha orçamentária que foi aprovada na última versão ali de vocês, tá? Usou os 70%, submete essa planilha para nós, não precisa esperar o dia 1º de outubro, pode submeter antes, porque nós já temos visibilidade, nós já conseguimos identificar que vocês realizaram, se está tudo dentro da conformidade do que era o plano de trabalho, dos gastos previstos, e aí no dia 1º de outubro vocês enviam o recibo assinado da segunda metade do valor e a gente já libera a segunda parcela do recurso no menor tempo possível para vocês, tá? Nessa etapa não é necessário submeter os comprovantes fiscais, não enviem nota fiscal nessa prestação de contas parcial da primeira etapa, tá, galera? As notas fiscais, os comprovantes, os recibos, eles só vêm na prestação de contas final, tá? E se vocês submeterem esse material e nós identificarmos que não foram executados pelo menos 70% da primeira parcela,
que os custos não estão batendo ou que existe alguma inconformidade do que foi previsto para o que está sendo executado, o CIEDS se reserva o direito de não liberar a segunda parcela, tá? Por qualquer um desses motivos, seja pela não evolução do plano de trabalho, seja pela inviabilidade de execução do projeto no tempo que foi estipulado como prazo final, ou seja ainda por qualquer inconformidade que seja observada dentro do processo de prestação de contas parcial ou total, tá? A última prestação de contas, ela precisa ser realizada e submetida para nós até o dia 30 de dezembro desse ano, com um relatório financeiro e cópia das notas fiscais e eventuais recibos. Nessa última prestação de contas, na final, vocês vão ter que submeter essas notas fiscais, de preferência, se possível, em ordem de execução, por ordem de data. Vejam uma forma que funcione melhor para vocês, mas que também esteja organizada com as rubricas de execução dentro do projeto, tá? Além da prestação de contas financeira, vocês vão precisar submeter um relatório técnico do projeto com registro de imagens, depoimentos, de como foi feito o processo, se foi gerada alguma metodologia, se houve doação de itens, de kits, se houve voluntariado, quais foram os benefícios gerados para o público final, que foi estabelecido por vocês dentro dos territórios, além de preencher os indicadores de impacto que estavam ali naquele relatório de impacto que a gente disponibilizou junto com o edital. Tá? Então, só reforçando, além daqueles indicadores de impacto, daquele relatório padrão, nós pedimos que vocês preparem o relatório técnico com uma boa apresentação. Lembrem-se que todo esse material vai para a área de investimento social da Shell, eles dão muito valor a isso, eles leem, eles ficam muito próximos, então preparem isso com a maior qualidade, o maior cuidado possível, sendo detalhistas, não precisam ser prolixos, não é para virar uma tese de doutorado, de pós-doutorado, com 200 páginas, não é para escrever um livro. Quem quiser escrever um livro, escreva, vai ser maravilhoso, inclusive me chamem para o lançamento, mas não precisa ser nesse nível, mas preparem um relatório pensando que vocês estão entregando um produto final para um financiador, para um investidor que está acompanhando de perto as ações que foram desenvolvidas por vocês dentro desses projetos, tá? Os indicadores que estão ali no relatório de impacto, que nós colocamos lá para vocês como padrão, eles devem estar contidos dentro desse relatório final técnico, e vocês não precisam se limitar a eles. Se, de repente, algum indicador de impacto, de avaliação de impacto, alguma metodologia foi utilizada por vocês, apresentem isso como outros pontos, né, como um adicional dentro daquele material, porque vocês não precisam se limitar a eles. Tá? Ele serve como um padrão para que depois a equipe tenha condições de parametrizar todas as entregas que foram feitas pelos projetos no âmbito do edital de retomada. Então, pensem aqui que nós estamos trabalhando com empresas que são de segmentos muito diversos, com soluções muito diversas e que, de alguma forma, isso precisa se traduzir em impacto, em dados para o financiador e para a apresentação da prestação de contas final do próprio edital. Então, é por isso que a gente pediu aquele padrãozinho, mas não é para seguir só o padrãozinho. Tragam outras informações que sejam relevantes para vocês também. E aí eu disse que eu ia tentar falar tudo dentro de 20 minutos, tentei não me estender, passo a palavra para vocês agora para que vocês tirem dúvidas, certamente tem dúvida, vou fechar aqui a apresentação para que a gente possa se olhar, voltei para cá, quero ouvir as perguntas de vocês, enfim, tragam as perguntas, as dúvidas de vocês em relação à execução do projeto. Bom dia, eu tenho uma pergunta, Diogo. Você falou sobre não poder mudar o escopo do projeto e se alguma ação for alterada, entrar em contato antes. Olhando tudo que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer e tudo mais, eu me dei conta de que eu consigo aumentar o impacto se eu, por exemplo, pegar uma parte das bonecas que seriam distribuídas, menos de 10% delas, e oferecer como empréstimo para os professores e continuar oferecendo essa formação para eles. Ele não muda o escopo, muda um pouco a execução. Eu preciso submeter isso ao programa?
Só registra para a gente que você vai tomar essa Não decisão. estou ouvindo. Não? Oi, 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 oi. Voltei? Voltei já, você está me ouvindo? Tá? Maravilha. Só submete isso para a gente a título de registro, porque isso não muda o escopo. Você está utilizando uma pequena parte da sua produção para ampliar o impacto. Você está entregando mais do que o que foi registrado, que foi proposto ali dentro da sua proposta. Isso não configura mudança de escopo e nem mudança de execução. Você vai pegar um pedaço da sua produção que vai ser, que está sendo construído ali a partir do edital, para que esses professores tenham acesso aos materiais, aos kits, às informações e à metodologia para continuar trabalhando dentro das escolas, a título de empréstimo, enfim, a título de qualquer relação que você estabeleça. Então, isso não é uma mudança, isso não configura alteração de escopo. Tá? Só registra para nós que você vai fazer isso, não precisa ser nada num documento assinado com 8, nada disso, mas registra para nós por e-mail só, pessoal, estou fazendo um ajuste aqui, parte da minha produção será tarará, 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 e depois você apresenta isso na prestação de contas, tá? Bem simples. Isabela? Não estou te ouvindo. Tá mudo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Isabela? Sou só eu, pelo amor de Deus. Não, não. Eu acho que é teu fone. Agora tô te ouvindo. Tá, agora tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Diogo, dentro do valor, né, que a gente estipulou, vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei, eu acho que X garrafinhas a um preço, né, e agora eu consegui um outro fornecedor que vai me entregar por metade do valor que eu tinha colocado lá. Com isso, eu consigo produzir mais garrafinhas e impactar mais pessoas. Tem problema, assim, o que eu preciso fixar? Se é aquela quantidade de garrafinhas que eu havia estipulado ou aquele valor que foi aprovado para as garrafinhas e eu posso produzir mais? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou sim. Vou explicar uma coisa para vocês. A gente, quando trabalha com recursos assim, para mais, a gente sempre pode fazer com mais tranquilidade. Você deveria submeter para nós se fosse o caso de, Diogo, eu tenho R$1.000 para fazer 100 garrafas. Só que houve uma inflação, uma inflação é quase que redundante dentro do Brasil em 2022, mas, enfim, o preço do plástico aumentou absurdamente e aí eu não consigo mais fazer 100, eu preciso fazer 80. Aí você precisaria submeter para a gente pelo mesmo valor. Tá? Como você consegue entregar mais pelo mesmo valor, isso não é uma questão de submissão. Você depois só presta contas que você conseguiu um fornecedor, registrem isso nas prestações de contas, tá, pessoal? Consegui um fornecedor com um preço melhor do que quando eu orcei para o ato do edital de retomada, e esse fornecedor foi capaz de me entregar mais garrafas pelo mesmo preço. Aí, provavelmente, Isabela, isso vai gerar algum saldo para você, porque o preço nunca é assim, eu tinha 1.000 para fazer 100, agora eu tenho 1.000 para fazer 200. Geralmente agora eu tenho 980 para fazer 200. Sobrou R$20. O que eu faço com esses R$20? Vou alocar em outra rubrica. Para alocar em outra rubrica, aí sim você precisa comunicar a gente. Porque você precisa dizer, estou movendo esse dinheiro do ponto A para o ponto B, e eu preciso desse aumento no ponto B em razão disso, disso e disso. Tá? Ficou claro? Ficou. Era uma segunda pergunta, era isso, Claro. se eu posso realocar, né, um valor que sobrou de algum lugar para alguma outra, ok. E aí, uma outra pergunta. Vamos supor que eu consegui reduzir todos os meus orçamentos e aí vai sobrar um valor, no meu caso, para marketing, eu tive que tirar. Né? E aí eu posso incluir, porque eu consegui fazer a redução desses valores ou não? Você vai ter que submeter isso para a gente. Nesse caso, você precisa submeter para a gente avaliar. E tá? tudo que eu for submeter, eu vou mandar um e-mail explicando com alguma planilha, alguma coisa assim, e esperar a resposta de vocês. Submeta um e-mail com a versão atualizada da planilha para nós, tá? Como ela ficaria,
e a gente vai tentar responder vocês, e aí eu estou falando aqui tentar, tá, pessoal? Porque são 11 só projetos que foram contemplados no edital, mas pensem também que tem uma série de outras coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, então a gente pede muito a compreensão de vocês, mas a gente vai tentar responder vocês no máximo 3 dias, no máximo 3 dias, tá? Porque essas análises, quando não dependem de nada contábil, ou seja, que está fugindo daquelas regras que a gente colocou ali dentro, depende de análise técnica nossa e da equipe de açaí da Shell. Então a gente consegue responder para vocês com mais rapidez. Beleza, obrigada. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Eu sei que tem outras dúvidas. Não digam que não tem, porque a gente sabe que tem. Nada? Oi, Diogo, bom dia, tudo bem? Oi, Ana Paula, É, bom dia. eu cheguei com 2 dúvidas aqui, mas ficaram bem claras aí na parte da apresentação, né? Que seria a questão da logo, que era uma dúvida que eu tinha, da utilização, e sobre o envio da prestação de contas da primeira fase, né? Então, ficou bem claro aí na apresentação. Que bom, gente, que bom. Que bom, Ana Paula. Bom te receber aqui, viu? Isabela, faça a sua pergunta. Lembrei que eu tinha outra dúvida. No meu caso, né, eu acho que o da Thaís também, o nosso equipamento, ele é uma forma de divulgação. E aí, no equipamento, eu preciso colocar a logo do Iniciativa Jovem? Precisa Tá. aplicar, e aí, como vai para o mobiliário, envia para a gente com o máximo de antecedência possível. A gente pede com aqueles 7 dias ali, mas envia com o máximo de antecedência possível, que a gente já aprova ali o layout, aprova a aplicação ou já faz alguma consideração em relação a essa aplicação e devolve para vocês. Tá. Tá. Aproveitando a pergunta, no caso da Flora, a gente, além da comunicação e adesivação, nós temos o aplicativo da máquina. A gente faz a personalização com a identidade visual do contratante, e aí, no caso, eu coloco de vocês também, a marca de vocês também. Sim, Thaís, por favor. Para esses que vão ser gerados com o recurso do edital, sim, tá? Tá, ok. Obrigada. Nada. Aí, no caso do aplicativo, Thaís, você manda só o mockup. Não preciso nem te dizer isso, você é a Sim, mulher da tecnologia, não precisa mandar ele sim. funcionando, não. Manda só o mockup que a gente submete aqui o mockup para a galera, Beleza. tá? Diogo, eu trabalho com produto, né? A etiqueta do produto sempre tem o nome da Era Uma Vez o Mundo. Tem que colocar, eu vou ter que desenvolver uma etiqueta com a logo da Shell? Boa pergunta, eu não sei te responder isso. Eu vou anotar a pergunta aqui para eu poder esclarecer. Cara, você me pegou nessa. Mas eu vou. Acho que se tivesse uma embalagem, faria sentido. Eu tenho uma embalagem. Uhum, Que é tipo uma testeira assim que tem na boneca, né, no saquinho, e uhum. tem a etiqueta do produto, que foi desenvolvido para o programa. Então, assim... Tá. Não sei te responder, Jace, não sei te responder. Eu vou buscar essa informação aqui com a equipe de comunicação, com o time de comunicação deles, e tento te responder ainda hoje sobre isso, tá? Tá, se só a embalagem for suficiente, Tá. ótimo. Beleza. Deixa eu anotar aqui, me dá um segundo. Gente, se quiserem fazer outra pergunta, façam, que eu estou anotando aqui, tá? Diogo, a gente vai ter kits entregues para as empreendedoras que passarem pelas capacitações. E aí, uma das coisas pensadas daqui foi ter um panfleto, né, falando sobre todo o projeto, porque a gente não consegue ter o kit personalizado, senão a gente passa do orçamento proposto para ele. E aí está dentro, aguardando, né, as logos para a gente poder submeter a vocês todo o drive com toda a parte de comunicação física e digital. Tudo bem se assim, ou no próprio kit pode ter só a embalagem com a logo de vocês, nele como um todo. Só explicando um pouco melhor, cada mulher vai Uhum. receber um kit com resíduo têxtil para produzir, já está sendo cadastrada dentro do nosso formulário para receber também posteriormente, mas quando chega para a capacitação, ela recebe um kit específico, que é Uhum. esse que a gente está pensando em ter essa comunicação, explicando para ela não só o porquê da capacitação, como que gerou a capacitação, né? Como podemos fazer isso, e aí foi onde a gente entendeu de colocar não só
a logo, a nossa, mas a logo do patrocinador e de todo mundo que está sendo envolvido dentro dessas ações presenciais. Beleza, deixa eu ver se eu entendi então, Lud. Vocês têm um kit de tecidos que vão disponíveis para essas mulheres, né, que vão ser capacitadas. Não, o kit vai tecido, vai uma caderneta, tipo um caderninho assim, Uhum. entendeu? E vão algumas informações sobre coisas técnicas de costura. E aí, só que, no caso, esse tipo de caderneta, se a gente for fazer elas personalizadas do jeito que a gente queria, passa do escopo, passa do valor proposto para os kits. A gente não consegue A ter dentro caderneta desse não tem valor. identificação nenhuma, é uma caderneta Não, neutra. a caderneta é neutra. O que a Você... gente teria seria um panfleto para ir junto dela, como se fosse Uhum. um identificador de chegou agora. O que que você vai ver a partir daqui para frente? E Porque aí, tem pessoas que já participam, mas tem mulheres novas chegando. nesse flyer, vou chamar de flyer aqui, Isso tá? aí. Perdoa a ignorância, mas nesse flyer iria um descritivo do que ela vai viver, de como vai ser a capacitação e a aplicação das marcas, dizendo que foi um Isso. projeto aprovado. Eu entendo que está tudo bem. Seria um problema se você me dissesse, Diogo, eu vou fazer os cadernos, vou colocar a marca da Criativa e não vai ter a marca do Iniciativa Jovem, não faria sentido. Mas como é um caderno neutro, que você ou vai comprar, ou você encomendou de outro fornecedor, ele não precisa estar estampado, nem ele, nem o tecido, com a marca do Iniciativa Jovem, tá? Tá. Eu entendo Uma dessa forma. Se pergunta da você for... Jaciana também contempla a gente. A gente, dentro do projeto, tem a construção dos nossos produtos físicos. E Uhum. E aí, como é que entraria logo? Ou entraria logo? Vou verificar isso. Segura aí que eu vou verificar isso, tá? Vou verificar isso e respondo para vocês duas. Já está anotadinho aqui como é que isso, enfim, como é que em termos de comunicação isso entra dentro dos produtos que são gerados a partir das ações do edital da retomada. Tá? Vou ficar devendo essa resposta para vocês. Nem todas as respostas eu tenho, pessoal. Nem tudo sei eu. Mais alguma dúvida? Vão surgir outras, galera. Assim, vocês, enfim, têm canal aberto, mais do que acesso livre aí a todos nós para realizar qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida. Só vou pedir e reforçar com vocês que façam isso através ou do nosso telefone institucional ou do nosso e-mail, porque a gente tem uma fila, essas coisas vão chegando para nós numa fila aqui de mensagens e a gente consegue ir respondendo. De repente, se eu não estou disponível, tem outra pessoa da equipe que está disponível, consegue pegar para responder, tá? Quando chega para mim, não é porque eu sou importante. Às vezes a Carla passa o dia inteiro em reunião e ela está em atividade no final do dia, ainda acompanha a aula, a Yaya está em agenda externa, de repente vocês mandam para uma pessoa, essa pessoa está fora, não consegue ver o WhatsApp, e aí vocês ficam sem ter a dúvida de vocês respondida. Se for alguma coisa assim, meu Deus do céu, Diogo, eu ia fazer uma atividade em tal bairro está sofrendo com uma onda de violência, não dá mais, eu preciso mudar, isso precisa ser feito urgente. Espera aí, manda um WhatsApp para a gente, porque aí, óbvio, a gente vai tentar pegar ali no braço o mais rápido possível, ajustar, autorizar, dizer que a gente está ciente para vocês seguirem. Tá? Não precisa também ficar, ai meu Deus, é só pelo e-mail, é só pelo coisa. Não, se for uma urgência, tragam essa urgência para a gente, porque a urgência vai ser tratada como urgência. Tá bom? Mais dúvidas? Vocês já estão escolados já com a gente, né? Vocês já sabem que a gente é meio chatinho, vocês já sabem como é que funciona. Então tá bom, então tudo bem. Então, pessoal, muito bom esse tempo. A gente prometeu ir até os 10h45, não foi, 10h50, tá? Mas essa brincadeira de tempo é só porque eu sei que vocês têm muitas agendas na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Eu sei que vocês já fizeram um esforço para estar aqui conosco hoje de manhã, né? Essa reunião foi marcada na segunda, vocês estão aqui em grande maioria para poder participar desse momento de orientação e alinhamento. Então, muito obrigado a todas e todos. A gente vai enviar essas orientações para vocês por e-mail agora, e qualquer dúvida que surja aí no processo, tanto no processo de execução, ou lendo o material, surgiu alguma coisa que não estava respondido, manda para a gente que a gente não vai responder para vocês. Olhem o slide na página 7, no parágrafo 3, no item 2 do edital. Não, manda para a gente que a gente está aqui para ajudar. Tá? Então, pessoal, obrigado.
Muito bom ver vocês, um excelente dia aí, boa execução dos projetos, e a gente vai se vendo aí fisicamente. Eu quero visitar vocês, eu quero ver vocês, não aguento mais um, tá?